Ele entra no tribunal com arrogância, encara as câmeras e as pessoas no júri com desprezo, não demonstra nenhum remorso. Mas ao ouvir as palavras de uma testemunha, ele explode no tribunal. Essa é a história de Jeremy Christian, e como ele veio parar nesse tribunal é no mínimo revoltante. Para entender o caso, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 26 de maio de 2017, um trem urbano cruzava Portland como fazia todos os dias. Nada naquele vagão indicava que, em poucos minutos, ele se tornaria cenário de um dos crimes de ódio mais brutais da história recente dos Estados Unidos. Para os passageiros, era apenas mais uma viagem. Para Jeremy Joseph Christian, era o ponto final de uma espiral de violência que vinha se formando havia décadas. Mas nenhuma explosão nasce do nada. Jeremy Christian não surgiu como um monstro repentino. Ele foi construído, camada por camada, por escolhas, falhas, omissões e um histórico de violência que passou despercebido vezes demais. Jeremy nasceu em janeiro de 1982. Sua infância, à primeira vista, não levantava alarmes imediatos. Ele concluiu o ensino médio, frequentou uma faculdade comunitária por um curto período e trabalhou em empregos simples, como em uma pizzaria. Nada indicava, naquele momento, que ele se tornaria um nome associado ao extremismo violento. Mas já no fim da adolescência, algo começou a rachar. Em 2002, aos 20 anos, Jeremy cruzou uma linha que nunca mais seria desfeita. Armado com um revólver e usando uma máscara de esqui, ele sequestrou e roubou um funcionário de uma loja de conveniência. Após ameaçá-lo com a arma, algemou o homem a um poste e fugiu. Não foi longe. A polícia o alcançou poucos quarteirões depois. Durante a abordagem, Jeremy puxou a arma, e um policial, acreditando estar diante de uma ameaça letal, disparou 3 vezes. Uma bala raspou o rosto de Jeremy, deixando uma cicatriz permanente. Não era apenas uma marca física. Era o início de uma identidade moldada pela violência, pelo confronto e pelo ressentimento. Ele foi condenado a 90 meses no sistema prisional do Oregon. Durante esse período, agentes penitenciários o classificaram como violento, instável e um risco constante, para os outros e para si mesmo. Jeremy passou longos períodos em confinamento solitário. Para alguns, aquilo era contenção. Para outros, era gasolina jogada em um incêndio psicológico. Quando saiu da prisão, em 2012, não encontrou recomeço algum. Voltou a ser preso por porte ilegal de arma. Depois, novamente detido em 2013. Ao ser solto, não tinha endereço fixo. Dormia em sofás, dependia de favores, não conseguia manter vínculos. Nunca se casou. Nunca construiu relações duradouras. Em suas próprias palavras, sentia-se marginalizado pela sociedade. Esse sentimento se transformou em algo mais perigoso. Jeremy passou a buscar explicações simples para uma vida em ruínas. E as encontrou no extremismo. Em suas redes sociais, surgiram conteúdos neonazi, antissemitas e discursos de ódio explícito. Ele se autodenominava um nacionalista branco, embora suas ideias fossem confusas, contraditórias e muitas vezes delirantes. Em alguns momentos, exaltava figuras da extrema-direita. Em outros, demonstrava simpatia por pautas opostas. Nada era coerente. Tudo era volátil. O ódio, no entanto, era constante. Em abril de 2017, no aniversário do atentado de Oklahoma City, Jeremy elogiou publicamente Timothy McVeigh, que foi um terrorista doméstico norte-americano que perpetrou o atentado de Oklahoma City em 1995, que matou 168 pessoas e feriu mais de 680. Isso era mais do que provocação. Era admiração. No mesmo mês, ele apareceu em uma manifestação organizada pelo Grupo Patriot Prayer, empunhando um bastão de beisebol e envolto em uma bandeira da era revolucionária americana. Em meio à multidão, fez saudações nazi, gritou insultos raciais e foi flagrado em vídeo berrando: "Mortos muçulmanos". Aquele não era um ensaio. Era um aviso. Amigos ocasionais chegaram a expressar preocupação. Diziam que Jeremy precisava de ajuda mental. Nenhum diagnóstico formal havia sido feito até então, mas seu comportamento era errático, agressivo e cada vez mais desconectado da realidade. Ele alternava entre delírios grandiosos e explosões de raiva. Não estava apenas radicalizado. Estava se desintegrando. E então veio o primeiro grande alerta ignorado. No dia 25 de maio de 2017, apenas 17 horas antes do ataque fatal, Jeremy entrou em outro trem da Max Light Rail e iniciou uma sequência de ameaças racistas contra Demetria Esther, uma mulher negra que voltava do trabalho. Ele a encarou, ameaçou esfaquear,
Seguiu-a para fora do vagão e arremessou uma garrafa cheia em seu rosto, atingindo seu olho. Ele disse que iria matá-la. Demetria reagiu com spray de pimenta. A polícia foi chamada. Mas quando os agentes chegaram, algo crucial aconteceu. Jeremy foi deixado ir. Nenhuma prisão. Nenhuma detenção. Nenhuma contenção. A atenção se voltou para a vítima, não para o agressor. Aquele momento foi a última chance de interromper a escalada. Horas depois, Jeremy ainda estava livre. Ainda estava armado. Ainda estava consumido pelo ódio. E, sem que ninguém soubesse, ele estava prestes a entrar no mesmo sistema de trens, não mais apenas para ameaçar, mas para matar. No dia seguinte, 2 adolescentes entrariam por engano no vagão errado. 3 homens fariam o que acreditavam ser certo. E Jeremy Christian encontraria, finalmente, o palco que procurava. Na tarde de 26 de maio de 2017, o sistema Max Light Rail funcionava normalmente. Vagões iam e vinham, passageiros subiam e desciam, e ninguém imaginava que aquele trajeto comum seria interrompido por uma violência tão extrema que marcaria a cidade de Portland para sempre. 2 adolescentes entraram no trem acreditando que estavam indo ao shopping. Velo Mohamed tinha 17 anos. Nascida na Somália, chegou aos Estados Unidos ainda criança, em 2005. Cresceu em escolas americanas, falava inglês fluentemente, tinha amigos, planos e uma vida absolutamente comum para alguém da sua idade. Era muçulmana devota e, naquele dia, usava um hijab, um simples lenço cobrindo o cabelo. Ao seu lado estava Destiny, sua melhor amiga. As duas riam, conversavam e não faziam ideia de que haviam pegado o trem na direção errada. Quando perceberam o erro, decidiram descer em uma estação no centro e embarcar no trem correto. Foi nesse exato momento que o acaso cruzou com Jeremy Christian. Ele estava sentado a poucos metros das garotas. Apenas 17 horas haviam se passado desde o episódio em que ameaçou Demetria Esther. Nenhuma intervenção. Nenhuma consequência. Jeremy ainda carregava o mesmo ódio, agora mais inflamado, mais solto, mais perigoso. O hijab chamou sua atenção. Quase imediatamente, Jeremy começou a se agitar. Primeiro, murmúrios. Depois, palavras mais altas. Em seguida, gritos. Ele se levantou, passou a andar pelo vagão, brandindo uma Bíblia enquanto despejava insultos contra cristãos, judeus e muçulmanos. Seu discurso era caótico, mas o alvo ficou claro rapidamente. Ele se voltou para Velo e Destiny. Voltem para a Arábia Saudita. As garotas congelaram. Nunca haviam sofrido um ataque daquele tipo antes. A agressividade era direta, física, invasiva. Jeremy se aproximava cada vez mais, elevando o tom, cuspindo ódio a poucos metros de distância. Elas tentaram se afastar. Nesse momento, outros passageiros perceberam que aquilo não era apenas um desentendimento verbal. Um homem grande, afro-americano, tentou tranquilizá-las dizendo que tudo ficaria bem. Mas sua presença não diminuiu a tensão. Jeremy não recuava. Pelo contrário, parecia provocado. Então, 3 homens fizeram algo simples e extraordinário. Taliesin Mirdin Nankaimesh, 23 anos. Micah Fletcher, 21. Rick John Best, 53. Eles não se conheciam. Não planejaram nada. Apenas reagiram ao que viam. 2 adolescentes aterrorizadas sendo perseguidas por um adulto agressivo. Eles se posicionaram entre Jeremy e as garotas, formando uma barreira humana. Micah foi o primeiro a confrontá-lo verbalmente. Disse para ele calar a boca. Mandou que deixasse as garotas em paz. Jeremy ignorou. Taliesin, percebendo que a situação estava escalando rápido demais, puxou o celular para gravar. Antes que pudesse apertar o botão, Jeremy avançou e derrubou o aparelho de sua mão. Era um desafio direto. Taliesin se levantou. Jeremy fez o mesmo. Os dois ficaram frente a frente. Jeremy gritou: "Faça alguma coisa." Micah também se levantou. Rick se aproximou por trás, apoiando os 2 jovens. Jeremy Christian, naquele instante, não estava mais apenas gritando. Ele estava decidindo. Discretamente, com a mão direita atrás da perna, puxou uma faca dobrável de aproximadamente 9,5 centímetros. Ninguém viu. Ninguém teve tempo de reagir. O trem parou na estação. As portas se abriram. Era a chance de Jeremy ir embora. Ele não foi. Às 16h32, em um movimento rápido e preciso, Jeremy sacou a faca e atacou o pescoço de Micah Fletcher.
Antes que qualquer pessoa pudesse processar o que estava acontecendo, Jeremy avançou sobre Taliesin e Rick. Taliesin caiu. Rick cambaleou. E então, como se aquilo não fosse suficiente, o vagão entrou em pânico absoluto. Passageiros gritavam, corriam, tropeçavam uns nos outros. O sangue era tanto que algumas testemunhas disseram ter pensado, por um instante, que estava chovendo dentro do trem. Mika, ainda consciente, chorava pedindo ajuda. Taliesin e Rick estavam no chão, imóveis. Velo e Destiny fugiram em choque, deixando bolsas, celulares, tudo para trás. Não conseguiam gritar. Não conseguiam chorar. Apenas correram. Jeremy, por outro lado, saiu do trem com calma. Carregando sua bolsa, e a bolsa de uma das garotas, ele ergueu a faca para as pessoas na plataforma e gritou: "Mais alguém quer um pouco disso?" Alguns passageiros, mesmo em choque, decidiram segui-lo à distância enquanto ligavam para o 911. Outros ficaram para trás, tentando salvar vidas. Pessoas comuns, sem treinamento médico, pressionavam feridas, faziam CPR, imploravam para que os homens não morressem. Rick Best foi declarado morto ali mesmo. Taliesin Nankaimesh ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu. Mika Fletcher sobreviveu por milímetros. Jeremy tentou fugir, resistiu à prisão, delirou, gritou que esperava que as vítimas morressem. Só foi contido quando lançou a faca contra uma viatura policial. Em menos de 2 minutos, 3 vidas haviam sido destruídas. Mas o horror não terminaria ali. Porque o que Jeremy faria depois, no tribunal, diante das famílias, diante das câmeras, revelaria algo ainda mais perturbador do que o ataque em si. Quando Jeremy Joseph Christian foi levado sob custódia, muitos acreditaram que o pior havia ficado para trás. O sangue já havia secado no chão do trem, os corpos haviam sido removidos, e Portland tentava processar o trauma coletivo. Mas o sistema de justiça estava prestes a se transformar em um novo palco, e Jeremy estava determinado a usá-lo. Desde o primeiro momento após a prisão, ficou claro que ele não tinha qualquer intenção de demonstrar arrependimento. Durante o transporte policial, ele gritava frases desconexas, ameaças vagas e declarações delirantes. Disse esperar que os homens que havia esfaqueado morressem. Falava sobre patriotismo, sobre vikings, sobre uma suposta identidade finlandesa antiga. Veja um trecho. Estou feliz agora, posso ficar tranquilo, vocês têm uma boa. Coloque seus braços na ranhura. Era um fluxo caótico de ideias, mas uma coisa se mantinha constante: a ausência completa de empatia. Poucos dias depois, ele foi apresentado ao tribunal. O que deveria ser uma audiência formal rapidamente se transformou em algo perturbador. Jeremy interrompia o juiz, gritava slogans, se identificava com números e títulos inventados, proclamava que morte aos inimigos da América não era terrorismo, mas patriotismo. Ele não estava apenas sendo julgado. Ele queria ser visto. A promotoria não teve dificuldade em estruturar o caso. As acusações eram diretas: 2 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio, além de crimes adicionais por intimidação e posse ilegal de arma. As provas eram esmagadoras. Câmeras de segurança captaram o ataque. Vídeos de celulares registraram os momentos finais dentro do trem. Testemunhas estavam por toda parte. Ainda assim, o processo seria longo. A defesa anunciou que pretendia levantar questões de saúde mental. Não como um pedido de absolvição simples, mas como tentativa de atenuação, insanidade, perturbação emocional extrema, incapacidade de formar intenção criminosa. Isso atrasou o julgamento em mais de 2 anos. Enquanto isso, Jeremy continuava a agir. Durante audiências preliminares, testemunhas relataram comportamentos estranhos, olhares fixos, sorrisos fora de contexto, piscadelas dirigidas a pessoas no tribunal. Em uma ocasião, quando algumas testemunhas expressaram desconforto por acreditarem estar sendo intimidadas, o juiz minimizou, aceitando a explicação de Jeremy de que estava apenas piscando para sua mãe. Para muitos, aquilo foi um erro grave. O julgamento finalmente começou em janeiro de 2020. 40 testemunhas subiram ao banco. Entre elas, Mika Fletcher. Ele mostrou a corte a cicatriz profunda que atravessava seu pescoço. Não podemos exibir essa imagem aqui pois é contra as diretrizes do YouTube. Detetives de homicídio apresentaram a faca usada no ataque. Vídeos foram exibidos repetidas vezes, congelando o momento exato em que Jeremy sacava a lâmina. O júri assistiu aos registros pós-prisão, ouvindo Jeremy rir, gritar, insultar. O ódio não era apenas parte do crime, era parte da personalidade. Avaliações psicológicas foram realizadas.
Os relatórios indicaram sérios prejuízos psicológicos e sociais. Falava-se em transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias, deterioração causada por experiências carcerárias. Mas a conclusão foi clara: Jeremy não era incapaz de entender o que fazia. O diagnóstico final foi de transtorno de personalidade antissocial. Em outras palavras, ele sabia. E escolheu. A defesa ainda tentou argumentar que Jeremy estaria no espectro do autismo, uma tentativa vista por muitos como desesperada e ofensiva. Os promotores rejeitaram com veemência. Após 2 dias de deliberação e mais de 11 horas de discussão, o júri chegou a um veredito unânime: culpado em todas as acusações. Era o fim do julgamento, mas não do caos. Durante a audiência de impacto às vítimas, familiares e sobreviventes finalmente tiveram a chance de falar. Foi ali que Jeremy revelou, talvez de forma mais explícita, quem realmente era. Quando Demetria Esther subiu ao púlpito, a mulher que havia sido ameaçada no dia anterior ao massacre, Jeremy perdeu o controle. Gritou que ela era mentirosa. Disse que deveria tê-la matado também. Senhor Jeremy Christian, sua mãe deveria ter engolido você. Você é um desperdício de respiração. E que você morra no inferno, espero que apodreça lá. Vejo você lá. Vai ser perfeito. Você está desmantelando todo o sistema. George Floyd. George Floyd. Eu devia. Todo mundo sabe que você é mentirosa. Todo mundo sabe que você é mentirosa. Demetria denunciou a falha da polícia em protegê-la. Disse, diante de todos, que se Jeremy tivesse sido preso naquele primeiro incidente, 2 homens estariam vivos. As famílias de Rick e Best Taliesin em Nankaimesh falaram de perda, orgulho e heroísmo. Rick foi lembrado como veterano do exército, pai de 4 filhos, um homem que passou a vida servindo. Taliesin, recém-formado, cheio de planos, foi descrito como alguém que acreditava profundamente na dignidade humana. Suas últimas palavras, ditas antes de perder a consciência, foram lembradas com silêncio absoluto no tribunal. Digam a todos neste trem que eu os amo. Jeremy, quando teve a oportunidade de falar, não pediu desculpas. Não reconheceu culpa. Disse que estava apenas se defendendo. Nenhuma lágrima. Nenhum arrependimento. Em junho de 2020, a sentença foi anunciada: 2 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais de 50 anos por crimes adicionais. Mesmo assim, Jeremy recorreu. Em 2024, a Corte de Apelações do Oregon rejeitou todos os argumentos e manteve a condenação integralmente. O processo estava encerrado. Mas a pergunta permanecia: como alguém pôde ser tão claramente perigoso, e ainda assim passar despercebido tantas vezes? Quando as portas do tribunal se fecharam e Jeremy Joseph Christian foi levado algemado para cumprir 2 penas consecutivas de prisão perpétua, muitos acreditaram que a história finalmente havia terminado. O agressor estava isolado da sociedade. O perigo imediato havia sido neutralizado. A justiça, ao menos no papel, havia sido feita. Mas crimes como esse não terminam com uma sentença. Eles continuam vivendo nas pessoas que ficaram para trás, nas perguntas sem resposta e nas falhas que ninguém consegue apagar. Portland mudou depois daquele dia. O ataque no Max Light Rail não foi apenas um episódio de violência extrema. Ele se tornou um símbolo do crescimento do extremismo, da radicalização solitária, do ódio que se acumula sem ser contido. Para muitos moradores, o transporte público deixou de ser apenas um espaço de rotina. Passou a ser um lembrete constante de que o perigo pode surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas, acima de tudo, o caso expôs algo ainda mais desconfortável. Jeremy Christian não era invisível. Ele foi visto. Ele foi ouvido. Ele foi denunciado. E mesmo assim, nada aconteceu a tempo. O caso de Jeremy Christian não é apenas sobre um homem violento. É sobre o que acontece quando extremismo, falhas institucionais e indiferença se cruzam. É sobre como ameaças explícitas podem ser tratadas como exagero até se tornarem assassinato. É sobre quem é ouvido e quem é ignorado. No fim, Jeremy Christian passará o resto da vida atrás das grades. Ele não terá mais público, nem palco, nem vítimas para intimidar. O caso Jeremy Christian deixa uma pergunta impossível de ignorar. Quantos avisos são necessários antes que a violência seja levada a sério? Ele ameaçou. Ele agrediu. Ele anunciou seu ódio em público. Nada foi feito, até que fosse tarde demais. E a pergunta final permanece para todos nós:
Se você estivesse naquele trem, o que faria? Se esta história te impactou, compartilhe, discuta e não normalize o ódio. Histórias como essa só têm sentido quando servem de alerta, não de repetição.